Olá, o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, levando até você a Palavra de Deus. Como a gente sempre diz aqui, uma palavra que ela vem alicerçada na vida dos nossos santos e santas, aqueles que devotaram a sua vida ao próprio Cristo. E aliás, claro, buscaram como exemplo a ser imitado o próprio Cristo, as suas atitudes, né? E em alguns casos, até mesmo as próprias palavras de Jesus. E hoje a gente vai refletir sobre uma das santas que nós hoje temos um carinho todo especial. Justamente vinculado àquilo que eu acabei de dizer, ela tinha uma proximidade intensa com o próprio Cristo. Só que, claro, não foi sempre assim. Santa Margarida teve que sofrer algumas questões na sua vida para que o seu coração pudesse estar mais preparado para conhecer e viver mais intimamente esta familiaridade com Jesus. E a gente sabe que ao longo de toda a sua vida, aquilo que era especial para ela era a sua dedicação às coisas de Deus, às coisas do Altíssimo. E hoje, se nós temos essa devoção tão própria ao coração de Jesus, nós devemos isso, claro, em grande parte, claro que Deus em primeiro lugar, mas em grande parte a Santa Margarida Maria, porque ela acreditou, eu até posso dizer assim, num chamado todo especial de Deus para cumprir e para levar a sua vida em missão, junto com as outras pessoas e de maneira muito especial, como nós conhecemos hoje, aquela que era propagadora das devoções ou da devoção ao coração de Jesus. Ela que na sua enfermidade pôde conhecer mais os traços de Jesus, só que de uma maneira diferente daquilo que nós temos hoje. E isso é que me chama muita atenção todas as vezes que a gente pensa em Santa Margarida Maria. Por isso eu escolhi um desses dias para falar sobre ela. Hoje, quando nós temos algum tipo de sofrimento, é difícil para a gente aceitar isso. A gente tem uma dificuldade de compreender o sofrimento como também um processo de salvação. Eu tenho essa dificuldade como padre, acredito que você também como leigo, ou você como sacerdócio aí, irmão no sacerdócio, nós temos essa dificuldade de perceber no sofrimento pelos quais às vezes nós passamos, esta graça de Deus ali. É claro que depois a gente pode até perceber isso, mas inicialmente não. Nós temos uma dificuldade de olhar o sofrimento como uma mão de Deus que às vezes vem nos dizer algumas coisas. Santa Margarida Maria, ela precisou passar por isso. Ela ficou em torno de 4 anos de cama por uma enfermidade e ela diz depois que esse processo de doença e de sofrimento, de enfermidade, foi o que lapidou o seu coração, purificou o seu coração para que ela de fato conhecesse qual era a vontade de Jesus na sua vida, ou melhor, qual era a missão que Deus havia dado a ela. Então, hoje a gente entende assim, é como se ela precisasse de uma purificação do coração, da sua própria vida, como se ela tivesse que eliminar tudo aquilo que pudesse atrapalhar esta participação de Jesus de maneira mais intensa na vida dela. Ou seja, ela, pelo sofrimento, ela entendeu que ali estava a graça de Deus. Tanto que, quando se fala da reparação, quando ela insistia na questão da reparação, hoje nós temos até mesmo uma compreensão diferente da reparação, não diferente, mas complementar a isto que a gente já sabia da reparação. Ela dizia que era justamente isso, nós somos constantemente violentados, machucados pelas séries de males, pela uma série de males que as pessoas fazem e colocam no coração de Jesus. Por isso ela diz que nós somos responsáveis, os primeiros responsáveis, para eliminar essas dores que a humanidade causa ao coração de Cristo. É como se nós tivéssemos uma obrigação de não só anunciar o coração de Jesus, essa devoção, de maneira especial, mas ao mesmo tempo de defender o coração de Jesus de todas as heresias, né? E que acontecem hoje ainda também, não é? Às vezes a gente pensa que isso é só lá nos séculos passados que acontecia, mas não. Até hoje há muitas coisas contra, não só a devoção ao coração de Jesus, mas contra o próprio Cristo. E Santa Margarida Maria já alertava a sociedade para isso. Quando se fala das 12 promessas do coração de Jesus, todas elas estão vinculadas, claro, num primeiro momento, como fio condutor, à questão da adoração, né? De adorar, de venerar, de perceber a importância do coração de Jesus na vida de cada um de nós. E aí para nós entra o que é, de maneira, uma coisa que nos liberta muito, é viver a nossa devoção sabendo que nós podemos participar disso.
Então, por isso, quando a gente fala de virtudes, eu gostaria de lembrar que uma das virtudes de Santa Margarida Maria era a sensatez. E que nós deveríamos hoje pedir a Deus que sejamos sensatos na hora de olhar os nossos problemas, na hora de falar as coisas, na hora de conversar, dialogar com as pessoas, que usemos da sensatez, percebendo, olha, isso eu posso dizer, aquilo eu preciso de maturidade um pouco mais para ouvir, e é isso que vai criando e dando um fio condutor da nossa vida. Então, sensatez é uma das virtudes, quer dizer, são tantas, não é? A gente poderia linkar um monte delas aqui, são tantas, mas a sensatez, sermos sensatos, buscar nas nossas orações, nos nossos relacionamentos, nos trabalhos que nós temos, viver isso da melhor maneira possível, porque isso vai dar a cada um de nós a garantia, eu diria, de perceber de fato até quando nós precisamos falar tal coisa ou nos calar diante de tantas outras. Então pense nisso, peça a Deus nas suas orações que te dê, por intercessão de Santa Margarida Maria, a sensatez. Fique agora então com a oração e uma bênção especial para você e para toda a sua família. Nós vamos fazer a nossa oração para você e para toda a sua família, lembrando de maneira muito especial a devoção que nós temos ao coração de Jesus, que tem mantido a nossa igreja, principalmente pelos membros do apostolado da oração, a viver intimamente a sua oração com Deus. A força que nós temos de todos aqueles que, pela sua devoção ao coração de Jesus, nos ajudam e iluminam a nossa vida com as suas orações, para que a gente possa cada vez mais viver plenamente essa devoção também. Então, por isso, que essa oração ao coração de Jesus é para você e a consagração também de toda a sua família. Senhor Jesus Cristo, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ensina-nos a levar a todas as pessoas uma mensagem de esperança, principalmente para aquelas que buscam um sentido para a sua vida e para também as que sofrem em condições desumanas. Queremos hoje aceitar com paciência os sofrimentos morais e físicos que nos aparecerem, a fim de crescer e avançar no caminho da santidade. Em união com a Virgem das Dores, nós te pedimos pelos moribundos, pelos enfermos e oprimidos, para que tenham a força do Espírito e saibam transformar suas dores em instrumento de libertação. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.